Agora eu vou estar mostrando como cadastrar, excluir e editar uma aula. Para isso, eu clico no botão Agenda da tela principal. E nessa telinha da agenda que aparece, eu tenho o quadro Filtrar por e Exibir. Ambos servem para me consultar determinados horários que eu queira. Nesse quadro de filtro, eu posso filtrar apenas os horários disponíveis de um determinado professor, como por exemplo o Ronaldo. Então, a partir do momento que eu selecionei Ronaldo aqui, vai aparecer todos os horários disponíveis do Ronaldo. Olha lá. Então, está aparecendo todos os horários disponíveis aqui do Ronaldo, pelo fato de eu ter selecionado o Ronaldo aqui na agenda do professor / coordenador. Além desse filtro de professor, eu também posso filtrar por aluno. Então, vamos supor que eu quero filtrar as aulas do Adalberto. Eu quero que apareçam as aulas do Adalberto. Desapareceu tudo aqui porque eu não tenho nenhuma aula agendada para o Adalberto no dia 24/1. E além desses dois filtros, eu também posso selecionar as aulas que foram agendadas por um determinado colaborador. Vou selecionar aqui, por exemplo, Samara. Então, eu filtro todas as aulas, por todas as aulas que foram agendadas pela Samara. Qualquer um desses campos aqui, se eu selecionar nenhum, selecionar esse vazio aqui, significa que eu quero todos. Então, a partir do momento que eu selecionei nenhum aqui no agenda do professor, significa que vai ser exibido para mim a agenda de todos os professores juntas aqui embaixo. Além desses campos aqui de cima, eu posso estar escolhendo alguma dessas opções aqui embaixo. Como, por exemplo, eu posso exibir todos os horários. Se eu clico aqui no exibir todos os horários vão ser exibidos aqui das agendas de qualquer que seja professor do dia 24/1. Se eu deixar aqui como todos selecionados e selecionar Ronaldo aqui em cima, ele vai aparecer só a agenda do Ronaldo, todos os horários do Ronaldo. Eu tenho outro campo chamado apenas horários disponíveis aqui também. Se eu selecionar ele, aparece apenas os horários disponíveis aqui embaixo para mim. Como o Ronaldo está selecionado aqui em cima, então são todos os horários disponíveis do Ronaldo apenas. Se eu voltar aqui para nenhum, vai aparecer o horário disponível de todos os professores que têm expediente nesse sábado aqui do dia 24/1. Eu ainda tenho a opção apenas horários ocupados. Se eu selecionar, vai aparecer apenas os horários ocupados dos professores aí. Se eu selecionar mais uma vez o Ronaldo aqui, os horários ocupados do Ronaldo, ele vai filtrar apenas os horários que foram agendados. Não está aparecendo nenhum porque eu não tenho nenhum registro armazenado aqui, nenhum registro de aula para o dia 24/1 de 2015. Esse campinho aqui do lado, ele serve para eu poder navegar entre as datas. Então, aqui eu estou no dia 24/1 de 2015, se eu quiser eu posso digitar aqui qualquer outra data, como por exemplo dia 20/1 de 2015. Então eu consigo navegar entre as datas digitando a data que eu quero aqui, ou eu posso selecionar também através desse botão que tem um ícone aqui de um calendário. Se eu clico aqui em cima, ele exibe para mim esse calendário, aí basta eu clicar em cima do dia que eu quero que ele vai ser exibido para mim os horários dessa data. Esses dois botões aqui em cima são para mim navegar entre os meses. Então estou em janeiro de 2015, se eu clico uma vez aqui eu vou para fevereiro de 2015. E a partir do momento que eu naveguei entre os meses aqui, eu posso depois clicar em algum dia desse mês, algum dia que eu desejo aí. Então dia 24/2, por exemplo, de 2015. Vou voltar aqui para todos os horários para aparecer alguma coisa aqui embaixo. E voltar aqui para agenda do professor, todos aqui. Se eu quiser bloquear essa data do dia 24/2 de 2015, eu também posso, através desse segundo botãozinho que eu tenho aqui. Se eu clicar nele, se tiver na data de 24/2 de 2015, eu clicar nele, eu consigo bloquear essa data de 24/2 de 2015. Aqui o sistema ele confirma para mim se eu realmente quero bloquear essa data. Ele exibe essa data para mim, é bom que eu confira essa data. Então eu conferi e eu realmente quero bloquear essa data. Então eu vou clicar no sim.
A partir do momento que eu sim, vai abrir um formulário para mim, onde eu posso escolher, eu posso preencher alguns outros detalhes. Bom, aqui estão alguns campos dos quais eu selecionei, né? Então a data, que é data do dia 24/2/2015, e aqui ele já parece que está bloqueado por o usuário que está logado no momento no sistema. No caso eu estou logado como Pedro, então é o que está sendo exibido aqui. Esse tipo de aula eu posso selecionar se eu quero que esse bloqueio se repita para todos os anos, ou eu posso selecionar para que esse bloqueio seja feito apenas no ano corrente. Um bom exemplo aí seria o Natal. Todo ano, todo dia 25, né, de dezembro de todos os anos, eu posso, muito provavelmente não vai ter expediente nessa data, né, então eu posso estar bloqueando e pedindo para o sistema repetir essa data para todos os anos. Então aqui, ó, já está até selecionado aqui, repetir para todos os anos. E eu coloco na observação o que eu quiser. Agora eu vou colocar como teste aqui, por exemplo, na observação. Clico em salvar. Ok, a data já foi bloqueada. Então, dia 24/2/2015 está bloqueado. Bom, para mim saber que está bloqueado, basta eu olhar aqui e ver que não tem nenhum horário disponível para eu poder agendar uma aula. Mas além disso, eu tenho esse campo aqui embaixo, que ele sempre mostra para mim um resumo do que está sendo exibido nesse quadro de horários. Então, neste caso aqui, ele está aparecendo para mim como data bloqueada, e a descrição está a descrição que eu tinha colocado, que é a descrição teste. Se eu for em alguma outra data que não está bloqueada, ele vai exibir aqui para mim um outro resumo diferente. Lá. Então aqui para mim está exibindo que no dia 23 de fevereiro eu estou exibindo os horários, todos os horários, para todos os colaboradores, de qualquer que seja o aluno, né, e qualquer que tenha sido o colaborador que agendou a aula. Voltar aqui para o dia 24, que é a data bloqueada, eu pus para repetir para todos os anos. Então, se eu for aqui agora no ano de 2016, essa data vai continuar bloqueada. Eu tenho também como bloquear a data só de um determinado ano. Então, eu coloquei no dia 25/2/2015, eu vou estar bloqueando então essa data apenas no ano de 2015. Então, eu clico mais uma vez aqui no botão de bloquear, confirmo que eu quero realmente bloquear essa data, respondendo sim. E nessa telinha eu ponho aqui, ó, apenas este ano. Significa que apenas para o ano de 2015 que ele vai estar bloqueando, dia 25 do mês de fevereiro. Na descrição eu vou colocar como teste 2. Clico em salvar. Ok. Essa data foi bloqueada. Aí o detalhe é o seguinte, eu estou no dia 25/2/2015, só que agora se eu for para o ano de 2016, essa data não vai estar bloqueada. Horários, aqui como resumo, está aparecendo os horários ocupados de todos os colaboradores. Como não tem nenhuma aula agendada, por isso que não está aparecendo nada aqui. Mas se eu colocar todos os horários disponíveis, aí ele mostra para mim todos esses horários disponíveis, e aí eu consigo notar perfeitamente aqui que essa data ela não está bloqueada no ano de 2016, apenas no ano de 2015. Voltando aqui, ó, olha lá, data bloqueada e a descrição que eu tinha colocado no bloqueio, quando eu fiz o bloqueio. Voltar para todos os horários. Bom, aqui, se eu quiser desbloquear agora essa data dia 25/2/2015, o que eu faço? Eu venho na data, né? Então aqui para mim já está selecionado dia 25 de fevereiro, e eu clico novamente nesse botão. Só que ao invés dele confirmar se eu quero bloquear, agora ele está perguntando assim para mim, ó, deseja mesmo desbloquear a data do dia 25/2/2015? Respondo sim ou não, vou responder que sim para ele desbloquear para mim. Então a data do dia 25/2 foi desbloqueada. Deu até mensagem que foi desbloqueado com sucesso. Mesma coisa da data fixa, aquela data que se repete para todos os anos, né? Eu tinha bloqueado, se não me engano, dia 24. Isso. Então, para me desbloquear, eu clico novamente nesse botão aqui, ó,
de bloqueio. Ele deseja mesmo desbloquear a data tal? Sim. Aguardo um momentinho ele desbloquear. E ele exibe a mensagem para mim que foi desbloqueado. Inclusive, se eu for no ano de 2016, ainda essa data ela vai estar também desbloqueada. Bom, para mim poder selecionar determinados horários e tudo mais, então eu posso usar todas as funções que eu demonstrei. Para mim agendar uma aula, eu posso simplesmente dar 2 cliques em algum desses horários aqui que eu queira. Então, aqui eu posso notar que tem 2 horários das 10 horas. Tem um horário do Pedro e tem um horário da Vanessa. Vou agendar uma aula para a Vanessa aqui, por exemplo. O que eu faço? Então eu dou 2 cliques em cima do nome dela aqui. Ele vai oferecer algumas opções para mim. A princípio, o que está disponível é a aula. Então eu vou clicar em aula. E esse quadrinho aqui é onde que eu vou selecionar, né, as opções dessa aula. Então, esses campos aqui de cima eu não consigo alterar porque são campos que, entre aspas, né, eu selecionei. Então aqui, por exemplo, eu selecionei o horário das 10 horas, isso é uma terça-feira, né? Agendado por, já está o meu nome porque eu que estou logado no sistema. Professor coordenador professor ou coordenador, né, é o que eu selecionei a Vanessa. E agora resta para mim aqui eu selecionar os alunos, né, ou o aluno que eu quero agendar essa aula. Então essa aula vai ser para o Adalberto, eu seleciono ele, clico na DD aluno. Se eu quiser selecionar mais um, basta eu procurar aqui. Se eu clicar nessa setinha e começar a digitar um nome aqui, ó, ele também aparece para mim, me facilita essa minha busca. Então quero agendar também Pedro Augusto. Selecionei ele e ponho ADD aluno. Então essa aula vai ser para os dois aqui. A gente pode observar que também tem uma coluna chamada presente. Se tiver com Vzinho é porque o aluno ele compareceu à aula, né? Quando eu acabo de agendar uma aula, naturalmente que ele já fica como presente até no instante, até o último instante aí, quando ele realmente, se ele realmente não vir a aula, então aí eu posso vir desmarcar esse presente. Mas a princípio o sistema ele considera que todo aluno é presente até que ele não compareça na aula. Então depois, para mim poder dar uma falta para o aluno, eu apenas edito essa aula e desmarco esse presente aqui. Aqui a duração da aula, então cada aula a princípio tem 30 minutos, então eu posso selecionar, se eu clicar para cima, que vai para 60 minutos. Isso significa que aqui nesse caso são 2 aulas que eu estou agendando. Seleciono o livro, seleciono a unidade, e essa observação eu posso usar para que eu quiser. Eu vou colocar como observação teste, mas eu posso colocar o que eu quiser aqui, o que eu julgar necessário. Preenchidos os campos, eu posso clicar no salvar. Olha só que interessante. Como eu estava fazendo alguns testes antes, eu acabei já agendando uma porção de aulas para o Pedro Augusto. Então o sistema está acusando aqui para mim que já foram agendadas 5 aulas nos últimos 6 meses para o Pedro Augusto. E está perguntando se eu realmente ainda quero marcar mais uma além das 5 aulas para esse aluno. Então eu posso responder que sim ou que não. Mas o sistema ele tem essa restrição, né? Ele nem bloqueia, mas ele não chega a bloquear, mas ele exibe um aviso, né? Então aqui no meu caso vou responder que sim e a aula vai ser agendada normalmente. Olha que outra coisa interessante que aconteceu aqui. Enquanto eu estava preenchendo a aula, como eu demorei para me marcar a aula, ele fechou a agenda, né? Aquela lista de horários. Isso é normal, o sistema ele é configurado para isso, para uma questão de integridade aí, né? Se ficar um tempo ociosa aí a agenda, então ele automaticamente o sistema ele já fecha essa telinha da agenda. Mas se eu abrir aqui de novo, a aula vai ter sido agendada normalmente. Ele só fechou para mim só a listagem dos alunos. Se não me engano foi em fevereiro que eu marquei, dia 24.
não está sendo exibido para mim porque apenas os horários disponíveis. Se eu colocar todos os horários ocupados, então está aqui, ó. Pegou o horário das 10 horas e das 10h30 da Vanessa, ela vai dar aula para o Adalberto e para o Pedro Augusto. E aí a gente pode observar que mudou até a cor aqui, né? Então esse verde clarinho é aula disponível. E essa cor aqui são horários ocupados. Se eu colocar agora todos os horários disponíveis, não vai ser exibido o horário das 10 nem das 10h30 para a Vanessa. Esse horário já está ocupado. E se eu colocar apenas os horários ocupados, vai aparecer os 2 horários aí que foram agendados. Se eu quiser editar essa aula que eu acabei de agendar, basta eu também dar 2 cliques em cima dessa aula. Vai vir um formulário já preenchido para mim, eu altero o que eu quiser. Vamos supor que eu não quero mais 60 minutos, eu quero 30 minutos. Eu altero e clico em salvar. Clico em sim. Apareceu novamente aquele aviso da quantidade de aulas que já foram agendadas. Esse aviso que deu é normal, porque eu não tenho os livros cadastrados corretamente ainda no banco de dados do sistema. E olha lá. Agora está só o horário das 10 horas aqui. Então a aula foi alterada. Bom, já conseguimos consultar aí determinados horários, já conseguimos cadastrar uma aula, já conseguimos editar uma aula, e falta a opção de excluir a aula. Então, para me excluir, é bem simplesinho, eu clico nessa lixeira que tem aqui no canto da aula. Ele confirma comigo se eu realmente quero excluir essa aula das 10 horas, né, para a Vanessa. Eu clico em sim ou não, no meu caso, sim. Ok, excluído com sucesso. Já desapareceu aqui. Se eu colocar todos os horários, o horário das 10 horas e das 10h30, tem que estar disponível aqui de novo. Ó. Ok.